Fala galera, Matheus aqui com o único resumo semanal que oferece uma cobertura completa de análise sobre o mercado americano, brasileiro e de criptomoedas também, tudo em um vídeo enxutinho para vocês. E nessa semana nós temos notícias assim não tão boas, temos também boas notícias, não se preocupe, o objetivo aqui não é ter vieses, mas o Fed está dando alguns sinais não muito bacanas por aí, talvez um pouquinho preocupantes. Então, vamos falar sobre isso nesse momento. Mas antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, pessoal, preciso compartilhar aqui o meu espanto. Semana passada eu soltei um vídeo com alguns desenvolvimentos positivos no Brasil e eu fiquei muito surpreso mesmo, com o número de comentários politizando a questão. Isso me fez lembrar deste gráfico aqui sobre o sentimento do cidadão americano após a última eleição deles. E olha só que coisa interessante. Logo depois do resultado, o eleitor dos democratas, por ter vencido a eleição, passou a acreditar que a sua vida seria resolvida num passe de mágica, orientando assim todas as suas decisões de investimento nesse sentido. E isso não é uma questão de ser democrata ou republicano, ser de esquerda ou de direita, e sim uma questão de viés humano. Em toda eleição, algo assim acontece com o viés das pessoas, e eu me pergunto se nós deveríamos deixar as opiniões políticas fazerem parte da nossa visão do mercado. Fica aí um ponto para cada um refletir. Eu pessoalmente nunca falo de política aqui, porque se eu falasse, a única coisa que ia acontecer é que ambos os lados iriam me odiar, e por isso o conteúdo aqui é sempre destinado a ser técnico. E nesse sentido, vamos olhar os números da economia americana estão realmente nos mostrando neste momento. Começando aqui pelos Estados Unidos, os números são muito bons. Eu disse que nós teríamos notícias boas também neste vídeo sobre a economia americana, e eis que ela continua mostrando uma forte resiliência. Semana passada nós tivemos a inflação americana superando as expectativas com os números melhores do que o esperado, tanto para a inflação total como para a inflação núcleo também, que é onde se foca a atenção do Fed. A inflação está agora em apenas 3% ao ano, muito próxima da meta de 2%, em parte por conta da ação do Fed, mas também em boa parte por conta de vários fatores no mundo que estão contribuindo para isso nesse momento, como por exemplo é o caso da China. Para quem não sabe, a inflação do produtor na China costuma antecipar a inflação do produtor nos Estados Unidos. Vejam aí no gráfico o nível enorme de correlação entre essas duas variáveis. E o que está acontecendo na China neste momento, embora não seja todo aquele colapso monumental que muito se esperava por conta da bolha imobiliária do país, embora não seja tão drástico assim, não há como negar que algo não está normal na economia de lá. E, ironicamente, isso está ajudando a inflação americana. Muitos esperavam que o fim dos lockdowns catapultaria a atividade econômica neste ano, mas até agora isso não aconteceu. As exportações da China caíram pela segunda vez em junho, com as importações estáveis nesse período, e a inflação do produtor chinês está fortemente negativa, ajudando assim a inflação americana a se manter baixa também. Será que nós estamos dando volta aí nas narrativas e trazendo novamente à vida a ideia da inflação transitória? Pois é, né? Essa palavra ficou tão amaldiçoada 2 anos atrás e agora ela está ressurgindo na escrita de muitos analistas por aí. Está ressurgindo das cinzas, ao contrário da ideia da recessão. Neste momento, diversos ursos do mercado estão deixando de falar em catástrofes e alguns estão até adotando nuances mais otimistas nos seus discursos, como foi o caso do presidente do JP Morgan, o Jamie Dimon. Para quem não sabe, ou melhor, para quem não se lembra, né? O Jamie Dimon foi aquele que em junho de 2022 fez um dos pronunciamentos mais catastróficos sobre o futuro do mercado, falando que um verdadeiro furacão já estava à vista no final da rua e vinha em nossa direção. Na época o discurso foi tão negativo que teve que ser retirado do ar porque estava assustando demais os correntistas do próprio banco. E eu não estou citando isso daqui para criticar o Jamie Dimon de forma alguma, ele é um excelente CEO, é o CEO mais respeitado de toda a indústria bancária americana e de maneira nenhuma isso aqui é uma crítica. A perspectiva de apertos do Fed foi algo que assustou muitos no mercado, inclusive a mim. O único motivo de citar o Jamie aqui é que se até mesmo ele que disse isso lá atrás agora está soando mais otimista, é porque o cenário talvez esteja diferente.
E só para ser claro, ele não está dizendo que tudo vai ficar perfeito de agora em diante, mas ele citou diversos pontos positivos, como o consumo, economias e o emprego aquecido lá no mercado, e só teve uma única ressalva para fazer, que é justamente a ideia de que as reservas da pandemia estariam prestes a acabar. Nós falamos extensivamente sobre isso no vídeo retrasado, inclusive mostrando dados do porquê essa questão talvez não se resuma apenas às reservas da pandemia. Quem perdeu o vídeo pode assistir porque é realmente muito interessante. E outra questão que é também muito interessante é pensar na causa de toda essa resiliência americana. Como, afinal, está sendo possível ter uma alta de juros tão forte como esta e, mesmo assim, nada de dramático realmente acontecer? Esse é outro ponto que nós também falamos no vídeo retrasado, mas este artigo aqui do Robert Armstrong trouxe também novas explicações à mesa. Ele faz referência a este estudo aqui publicado por 4 economistas da Vanguard, onde eles defendem que a taxa de juros neutra, que antes era de 1%, agora dobrou para 2%. Taxa de juros neutra, pessoal, é a taxa que não é nem expansionista e nem contracionista, ou seja, ela não produz nenhum estímulo, seja para crescimento ou para contração da economia. Como nós sabemos, existe um atraso entre o Fed alterar a taxa de juros e essa alteração ser efetivamente sentida na economia real. Então, se a taxa neutra aumentou, como estes economistas estão defendendo aqui neste paper, então significa que este atraso seria agora ainda maior. Significa que apesar de todo este aumento que já aconteceu nos juros, nós só começamos a sentir algum efeito realmente contracionista ao final de fevereiro deste ano. Então, se isso estiver correto, né? Obviamente se estiver correto, então o grande risco para a economia ainda estaria por vir, e é justamente a questão da reunião de julho que nós vamos falar já já neste vídeo. Outro ponto interessante que ele levantou aqui, esse especificamente sobre o motivo do mercado de trabalho não estar sendo prejudicado pelos juros, é o chamado hiato do trabalho. Para quem não sabe o que é isso, eu não te culpo por não saber, mas existe um jeito aqui simples de explicar. Só que, basicamente, é a diferença entre a demanda por trabalhadores e a capacidade do mercado em prover estes trabalhadores. Atualmente, o hiato está tão grande que talvez nem mesmo estes aumentos nos juros sejam capazes de gerar desemprego. O que esse hiato está nos dizendo é que hoje a demanda por trabalhadores é tão grande que, mesmo aumentando os juros, mesmo abafando um pouco essa demanda, ela ainda assim continua maior do que a capacidade que o mercado tem em prover estes trabalhadores. E por isso que a taxa de desemprego simplesmente não está caindo, ou pelo menos não caiu até agora. E outro grande motivo para a economia não estar se mostrando ainda tão afetada por essas taxas de juros é, ou melhor dizendo, são os moldes do financiamento imobiliário que vigoram agora em comparação com aquilo que vigorava até 2008. Naquela época, o que causou a grande crise financeira não foi apenas a negligência das agências de rating, mas também os moldes utilizados para o financiamento imobiliário, que eram baseados em taxas variáveis. Já depois disso, o mercado passou a trabalhar com taxas fixas e a diferença pode ser vista neste gráfico que está aparecendo aí na tela. Está circulado em vermelho o que teria acontecido com o custo dos financiamentos se essa mudança não tivesse sido implementada. Não fosse por isso, a situação por lá provavelmente estaria muito diferente. Mas foi graças a essa mudança que o custo se manteve praticamente estável, como mostra aqui esta linha azul praticamente inalterada que está aí embaixo. E eu não estou dizendo, tá, que o custo de novos financiamentos não aumentou. É claro que para quem está buscando novos financiamentos agora, ficou muito mais caro. Mas, como boa parte do mercado se antecipou e renegociou as taxas antes, então, para quem já tinha feito o financiamento antes, o custo pouco mudou e isso diminui muito o impacto do aumento dos juros na economia das famílias. E por fim, o último ponto aqui tem a ver com outra mudança fundamental do mercado que também teve a sua origem em 2008, mas que neste caso traz um efeito negativo.
Este gráfico todo distorcido que está aparecendo na tela representa o volume de reservas bancárias no Fed, e o grande motivo dele ter ficado assim depois de 2008 é que, para conseguir implementar as políticas de juros zero que o Fed criou, ele foi obrigado a mudar o seu sistema de financiamento para aquilo que se conhece hoje como regime de amplas reservas. Antigamente, o Fed funcionava exatamente nos mesmos moldes que o nosso Bacen, mas hoje ele segue um sistema completamente diferente, através do qual a disponibilidade de dinheiro é abundante. Para quem se interessar por esse assunto, eu entro em grandes detalhes sobre como o Fed realmente funciona hoje no curso que será lançado ao final deste mês. Até onde eu sei, eu sou o único analista com um curso que explica isso, nem mesmo os americanos têm um material tão detalhado assim sobre o funcionamento do sistema financeiro de lá. E o que acontece é que esta ampla liquidez ela destrói boa parte dos estímulos que os bancos teriam para ser competitivos nos produtos de rendimento que eles oferecem. Aqui no Brasil, se a taxa de juros está em 13,75%, então é esperado que uma aplicação no CDB chegue próximo disso. Já nos Estados Unidos, o regime de liquidez ampla reduz em muito o estímulo competitivo que os bancos teriam para oferecer um rendimento compatível com as taxas de juros. Embora lá os juros estejam hoje acima de 5%, uma aplicação no CD, que é o equivalente ao nosso CDB por lá, isso rende apenas 1,5%. Mesmo com todo o drama bancário que nós vimos no começo do ano, e mesmo com a competição com os fundos de renda fixa de lá que oferecem taxas bem maiores, ainda assim, os bancos não estão pagando mais justamente porque eles não precisam se preocupar com isso. Nos números que nós temos em maio, o financiamento bancário continuou crescendo mesmo nos setores mais sensíveis da economia deste momento. Então, tudo isso prolonga o atraso da propagação da taxa de juros e aumenta as chances de que o Fed vá errar na dose, o que nos leva ao perigo desta próxima reunião de julho. Pessoal, eu sei que muita gente não gosta do Jerome Powell, então por favor não se irritem comigo por dizer que moderado, pelo menos moderado, isso ele sempre aparentou ser. E nesse sentido, o discurso dele sempre foi fazer as mudanças aos poucos para não errar na dose. E até a última reunião do Fed, ele vinha seguindo esta linha. Ele tinha dito que a inflação poderia demorar até o final de 2024 para voltar para a meta e que tudo bem demorar tudo isso de tempo, que o nível de aperto já estava restritivo o suficiente. Mas, na última reunião, surgiu a questão dos aumentos adicionais que na época eu comentei com vocês o quão sem sentido parecia tudo aquilo. E eis que agora, nós tivemos um dos membros mais influentes do Fed, o Christopher Waller, se pronunciando com uma postura muito contracionista. Praticamente todos os pontos positivos que nós comentamos sobre a inflação neste vídeo, ele disse que não significam nada. E o aquecimento do mercado de trabalho ele vê como um problema. De maneira geral, ele passou o recado de que mais 2 possíveis aumentos possam acontecer até o final deste ano, deixando aí dúvidas se a postura moderada do Powell é o que realmente vai prevalecer nessa história. Parece que nada no Fed, ou melhor, parece que nada que o Fed fala a gente pode escrever. E se aquele estudo sobre a taxa de juros neutra estiver certo, então isso pode se tornar um problema na medida que o Fed insiste em aumentar os juros mesmo com a inflação amansando. Insiste em continuar deixando a água lá do chuveiro quente, achando que ela não está vindo, Não está vindo a água quente, quando na realidade a água quente está chegando em massa, só que está demorando mais lá, porque está um pouco mais afastado no cano, Corre o risco de quando chegar a água quente, ela vir quente demais. Outra coisa que tem deixado muitos analistas preocupados, esta incrível correlação que está aparecendo aí na tela entre as reservas bancárias, que nós comentamos agora há pouco, e a economia mundial, medida aqui pelo índice MSCI Mundo. Essa correlação extremamente alta alimenta a ideia de que o mercado todo desses últimos 13 anos foi impulsionado pelas injeções de liquidez do Fed. Isso não é exatamente uma grande novidade, mas é um ponto que tem sido destacado muito recentemente aí por diversos bancos de investimento. Aqui nós temos outro estudo, desta vez comparando as reservas com a Bolsa Americana e indicando uma correlação de 98% desde os números de janeiro de 2009. Se eu der um zoom aqui, dá para ver melhor ainda, Dá para ver que o movimento, há um novo movimento aqui que ainda está no começo, certo? Mas as variáveis parecem estar se invertendo neste momento, está surgindo um gap. Ainda pode ser muito cedo para tirar conclusões, mas vale a pena ficar de olho neste gap aqui, caso ele aumente demais.
Outra coisa para ficar de olho aqui, pessoal, são os níveis extremamente altos que as empresas de tecnologia alcançaram. Segundo a Sanford Bernstein, quem estiver posicionado neste mercado neste momento, talvez seja a hora aí de realizar parte dos lucros. O setor está agora na sua valoração mais cara, com um prêmio de 54% em relação aos últimos 45 anos, com exceção apenas da bolha.com. E, embora os lucros das empresas tenham subido, isso parece que já está mais do que precificado no valor dessas ações, principalmente no caso da Apple, Microsoft, Nvidia e Oracle. Foi isso que a Bernstein disse. Eles também analisaram o mercado de inteligência artificial neste momento e concluíram que o grande surto ele está agora minguando com o nível de uso desses serviços estacionado e começando a declinar. E o nível de concentração dos ganhos da bolsa continua também demasiadamente alto. Aí está alcançando praticamente o maior nível das últimas 3 décadas. Níveis semelhantes a estes foram vistos apenas na bolha.com e nos momentos que antecederam a crise da pandemia. E aqui no Brasil, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Brasil agora. Não tivemos aí grandes novidades, né? Os touros, mais uma vez, não conseguiram capturar a trincheira de preços que está hoje dominada pelos ursos na faixa de 120 mil pontos do Ibovespa. Essa batalha ela já vem se arrastando aí há mais de um mês e o mercado local está precisando de uma forcinha, de alguma boa notícia para conseguir tomar esta região de resistência. Enquanto isso não acontece, o mercado segue nessa banda estreitinha aqui, entre 117 e 120 mil pontos. Quem sabe, quando o Bacen finalmente julgar prudente reduzir os juros, nós teremos esta tão necessária boa notícia. Por enquanto, o Boletim Focus segue esperando que a taxa de juros termine o ano em 12%, mas o Bacen ainda não deu sinais claros neste sentido. E no mundo das criptomoedas, temos uma situação muito semelhante para os 30 mil pontos, ou melhor dizendo, 30 mil dólares, né, do Bitcoin. Os touros também estão desde junho batalhando por esta faixa de preços e chegaram até a avançar além dos 30 mil dólares, mas por enquanto ainda sem força suficiente para que este avanço se torne sustentável e se prolongue mais além. O mercado cripto também está precisando de boas notícias para ter esta forcinha extra. E no momento as notícias, infelizmente, ainda são mistas. De um lado nós temos executivos da Binance deixando a empresa em meio a investigações do Doge e do outro nós temos a Coinbase fechando acordos de vigilância para para elevar as chances de sucesso dos tão aguardados ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. A expectativa de aprovação desses ETFs tem sido a grande fonte de otimismo desse mercado ultimamente, mas precisa haver um novo desenvolvimento para que os touros tenham força para finalmente avançar. E por hoje é isso, pessoal. Vamos parar por aqui porque o vídeo já ficou muito longo e eu tenho um curso para terminar até o final desse mês. Então, não deixe de colocar seu e-mail aí na lista de lançamento que ocorrerá ao final de julho para receber o maior desconto que será disponibilizado ao longo de toda a história de vendas deste curso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.